Olá, ricas! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso. Sejam muito bem-vindas. O chat está aberto sempre. Hoje nós vamos começar a falar sobre LCIs, LCAs e depois do intervalo nós vamos falar sobre debêntures. Pois é, hoje nós vamos aprender sobre 3 novos investimentos de renda fixa. Todos eles são investimentos de renda fixa privados, ou seja, que são vendidos principalmente dentro dos bancos. Não é somente dentro dos bancos, você vai achar também dentro das corretoras de valores, mas principalmente dentro dos bancos, tá bom? Então, ontem na revisão a gente falou ali sobre a correção do nosso exercício voltado para classificação de pré-fixado, pós-fixado, híbrido. Também falamos ali da correção do exercício número 2, para vocês calcularem a rentabilidade de um pré-fixado, um híbrido e um pós-fixado. E no resumo, todo mundo foi muito bem. Apesar de existir divergências em alguns resultados, como eu disse para vocês ontem, a divergência do resultado não foi um erro de cálculo. Todos os cálculos entregues estavam corretos. Mas quando você usa boletins focos diferentes para fazer projeção, de uma semana para outra ele muda. Então, você não vai ter o mesmo resultado. Se você fizer com o boletim focos da segunda-feira retrasada, você vai ter resultado. Se você tiver feito com o boletim focos da semana passada, você vai ter um outro resultado. E se você fizer com um boletim focos que vai sair na próxima segunda-feira, você vai ter um resultado diferente. Então, a gente precisa se atentar que o boletim focus, ele é uma projeção do futuro, tá? Na verdade, ele é uma expectativa, né? Nós falamos que ele é um relatório de expectativa de mercado. Então, a gente precisa se atentar ao fato de que você vai colocar algo que é uma expectativa de mercado que pode ou não se concretizar, tá? Então, esse é um ponto bem importante da gente ressaltar também. Boletim focus é expectativa de mercado. Em alguns casos, a gente não quer que aquela expectativa de mercado ela aconteça, tá? Então, assim, quando você olha no Boletim Focus que a taxa Selic vai aumentar para 12%, que a inflação está em 4 e alguma coisa, está quase 5%, e vai aumentar nos próximos anos, isso não é uma coisa positiva para a economia, né? Porque a taxa Selic ela sobe de acordo com a inflação. A taxa Selic ela serve especificamente para proteger nosso bolso do aumento generalizado dos preços no mercado, né? Seja de produto, de serviço. Então, a gente não quer que a taxa Selic suba. Só que para a taxa Selic não subir, a inflação também não pode subir. Então, quando a gente faz um cálculo de rentabilidade de uma aplicação de renda fixa, seja público, né, o Tesouro Direto, ou privado, CDB, LCI, LCA, debêntures, que nós vamos ver hoje, apesar de você estar tendo um rendimento melhor, correndo pouco risco, né, correndo menos risco, porque renda fixa, a gente não quer aquela rentabilidade alta pelo sentido de que você vai estar ganhando de um lado com a sua aplicação, ela vai estar pagando mais, mas o outro lado da sua vida, o lado financeiro dos seus gastos, vai estar mais caro. Então, é aquela história, você vai ganhar de um lado com os seus investimentos, mas vai acabar perdendo do outro com as compras do dia a dia, porque elas vão estar muito caras. Inflação muito alta, Selic muito alta, isso gera desaceleração na economia, isso gera desemprego, pessoas sem dinheiro, então vira um grande pandemônio. Então, a gente não quer que o rendimento, né, das aplicações da renda fixa, eles estejam aumentando por causa do aumento da inflação, tá? Então, eu sei que muita gente fica feliz quando faz um cálculo de rentabilidade e vê ali que seu dinheiro vai dobrar, vai fazer 6 vezes, né? Igual eu falei ali no Tesouro IPCA 2035 e 45. Mas a gente tem que se atentar ao seguinte: você vai ter uma boa aplicação, questão de segurança, você vai sim ter uma boa rentabilidade, mas o Tesouro Direto, ele é um mecanismo de segurança para o seu bolso no longo prazo, porque ele enxerga que não existe tanto otimismo no mercado financeiro. Então, por ser a aplicação mais segura do Brasil, ele precisa trazer para você alternativas que vão fazer com que seu bolso esteja mais protegido no médio e longo prazo. E eu falei ontem também que você vai ter os tesouros pré e pós-fixado, mas que o Tesouro Renda Mais e o Tesouro Educa Mais vão ser sempre
híbridos, tá? Uma taxa pós-fixada, que é o IPCA, mais uma taxa pré-fixada. Por que isso vai acontecer? Porque todo investimento de longo prazo, de 10 anos para mais, que é o caso do IPCA 2035, o IPCA 2045, IPCA com juros semestrais 2055, são prazos longuíssimos. Então, o Tesouro entende que ele precisa colocar um indexador pós-fixado e um pré-fixado para proteger o seu poder de compra lá no futuro, tá? Então, quem não assistiu ainda o conteúdo complementar de como dobrar o seu dinheiro com o Tesouro IPCA 2035 e como fazer o seu dinheiro multiplicar por 6 com o Tesouro 2045, assista. As taxas do vídeo vão estar diferentes das taxas de hoje. E como eu disse, as taxas mudam, elas variam de uma semana para outra. Mas variou bem pouquinho, não mudou tanta coisa de uma semana para outra, tá bom? Mas vale a pena fazer esse exercício, olhar lá, entender, simular, use o simulador do Tesouro Direto, para que você consiga fazer investimentos aí pensando em longo prazo. Vale ressaltar também que, uma vez colocando o dinheiro lá no Tesouro 2035 ou 2045, você não deve, e não é que não pode, você não deve resgatar antes do vencimento, porque senão você vai perder parte da rentabilidade. Certo? Então, se atentem quanto a isso. Então, hoje nós vamos falar sobre o famoso LCI, a famosa LCA. Essa aula, especificamente, ela é muito importante no sentido de entender o que é uma aplicação LCI e LCA, porque vocês vão revisitar essa aplicação lá no futuro, quando a gente for trabalhar a parte de bolsa de valores, tá? Então, se atentem bem ao conteúdo. LCI e LCA não é um investimento difícil de entender. Debentures, que eu vou ensinar aqui hoje para você também, não é difícil de entender. Só que tem várias particularidades. E particularidades que você tem que tomar atenção, porque senão você vai calcular errado a rentabilidade. Tá bom? Outro ponto muito importante, quando a gente investe em LCI e LCA, estes investimentos vão aparecer de novo lá nos fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Porque existem os fundos de agronegócio que compram LCA, letra de crédito do agronegócio, que vocês vão aprender hoje, e existem os fundos de papel que compram dívidas do setor imobiliário lá na Bolsa de Valores, que vocês vão aprender uma parte deles hoje, que é o LCI, letra de crédito imobiliário, tá? A gente também vai aprender depois do intervalo sobre as debentures. Debentures é emprestar dinheiro para empresas privadas, através dos bancos. Vai lembrar muito as ações, que nós vamos aprender lá na parte de Bolsa de Valores. Então, os 3 investimentos que nós vamos ver hoje, eles vão voltar a brilhar lá na época que nós estivermos trabalhando com Bolsa de Valores, certo? Então, se atentem bastante ao que é cada aplicação, como elas funcionam, a questão ali de características positivas dessas aplicações, certo? Porque vocês vão começar a entender aí que vai ter uma ligação direta com a renda variável, com a Bolsa de Valores, ok? Como eu disse para vocês nas últimas aulas, eu vou fazer toda aqui a apresentação do conteúdo. Vocês, quando tiverem dúvidas, marquem, e aí vou abrir para vocês tirarem as dúvidas de vocês, certo? Depois a gente sai para o intervalo, retornamos e fazemos debêntures, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu aumentar aqui, que está bem pequeno. Lembrando que eu também vou mostrar essas aplicações hoje para vocês lá no Banco Inter, tá? Então, a gente vai entrar no Banco Inter para ver algumas LCIs, LCAs e debêntures. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, então, nesse primeiro bloco de aula sobre LCIs e LCAs emprestando dinheiro para o setor imobiliário e agro. A gente vem falando aí nas últimas aulas que investir na renda fixa é emprestar dinheiro para alguém. Governo, banco, setor imobiliário, setor do agronegócio. Então, as nossas aplicações de renda fixa são mecanismos de empréstimo. Ou seja, você sempre está emprestando dinheiro para alguém
em troca de uma rentabilidade. Na escada de risco e retorno, que a gente começou a ver lá na renda fixa, nós temos poupança, tesouro direto, CDBs e depois LCIs e LCAs. São aplicações que elas são um pouco mais arriscadas, tá? E quando eu digo um pouco mais arriscadas, não é tão arriscadas. É que se comparado às outras, elas vão apresentar um pouquinho mais de risco. Porém, existe uma particularidade específica nessa aplicação que faça com que ela seja muito, muito, muito vantajosa para a gente. Na verdade, são duas características que fazem que ela seja muito vantajosa e que vocês precisam muito se atentar quando vocês forem calcular rentabilidade. Vocês vão entender o porquê, tá? E vocês vão ter exercício de comparação de investimentos, certo? E aproveitando o gancho, hoje nós vamos ver LCI, LCA e debêntures. Semana que vem nós vamos ver fundo de investimento e revisão. A partir do dia 30, entre o dia 30 e o dia 7, vai ser disponibilizado o link de avaliação dos 3 primeiros módulos. Educação financeira, empreendedorismo e renda fixa, tá bom? Vão ser 20 perguntas, perguntas dissertativas e de múltipla escolha. Cada pergunta vai valer meio ponto e a média para passar na avaliação é 7. Que eu estou falando para todo mundo e volto a reforçar aqui com vocês. A avaliação é para avaliar, não é para reprovar. Então, eu não reprovo aluno, tá? Eu não coloco pegadinha em prova. Então, eu quero testar o que vocês entenderam, o que vocês sabem, até para que a gente melhore o conteúdo, a forma para vocês entenderem, o formato, certo? Então, não vá com essa história de, eu não sou boa em avaliação, me manda fazer exercício, mas em prova eu sou muito ruim. Gente, é teste de conhecimento. O que você observou e absorveu até agora, certo? E tem muita gente que fala que é ruim em avaliação, que é ruim em exercício, e entrega exercício certo, entrega a avaliação certa, entende do que a gente está falando, é muito mais a interpretação, tá? Como eu disse, não coloco pegadinha em avaliação, é o que é, não tem duplo sentido, então eu não gosto de estar colocando coisas assim para ficar bagunçando a cabeça das pessoas em avaliação, é para testar conhecimento, certo? Então, do dia 30 ao dia 7 de dezembro, vai estar disponibilizado o link da avaliação para vocês, precisa fazer dentro desse período, tá? Para compor a nota aí dessa primeira parte, digamos, desse primeiro ciclo de investimentos de renda fixa, empreendedorismo e educação financeira pessoal, tá bom? Então, só para a gente fazer aí um gancho com a nossa avaliação e a revisão. Então, vamos começar aqui pelas LCAs. LCA significa letra de crédito do agronegócio. Vocês vão ver LCA e vocês vão ver CRA, tá? C de casa, R de rato, A de amor. Então, existe a LCA e a CRA. Quando eu ensino sobre LCA, vem sempre alguém e pergunta, Bruno, você falou sobre a LCA, mas eu encontrei CRA. É a mesma coisa. A mesma coisa. Só que LCA é letra de crédito do agronegócio. CRA é certificado de recebível do agronegócio. É a mesma coisa. São as mesmas características. Nada muda. Tá? Então, quando você vê LCA e CRA, é a mesma coisa. Certo? A questão é, alguns bancos colocam como CRA, outros colocam como LCA. Tem bancos que têm os dois formatos, porque a forma que o emissor, né, que a letra de crédito, ou que o produtor rural, ou que a empresa que está emitindo, né, está vendendo essa aplicação para você, decidiu dar nome. Então, eu tenho vários nomes na sociedade, Maria, João, Joana, Joaquim. Eu tenho Maria das Dores, Maria Flores, Maria não sei o quê. É Maria. Só mudou a composição daquele nome. Tá? Aqui na LCA, a mesma coisa. LCA, letra de crédito do agronegócio. CRA, certificado de recebível do agronegócio. Mesma coisa. Nesta aplicação, você empresta dinheiro para o agronegócio através dos bancos. Isso é uma das melhores coisas que foram criadas até hoje. E eu vou explicar por quê. Isso é interessante para vocês entenderem que lá em Bolsa a gente vai falar sobre os FIAGROS, fundos do agronegócio. O governo, ele sempre foi o responsável por sustentar o mercado de agronegócio, né? Tanto é que a gente brinca que o agro é pop, agro é a melhor coisa que existe, porque ele movimenta muito o PIB, Produto Interno Bruto.
E aí, o que aconteceu? Lá em meados dos anos 2000, o governo conseguia ter dinheiro para sustentar o agronegócio. Então, era o responsável ali, junto com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, para emprestar dinheiro para os produtores rurais, para que eles comprassem máquina, semente, pesticida, terra e crescer. Só que com o passar dos anos, com o aumento populacional e com o aumento da necessidade de novos dinheiros entrando, o governo começou a perceber que ele precisava sustentar a cadeia produtiva do agronegócio, porém ele estava começando a ficar sem grana, porque ele estava muito endividado. Então ele acabou abrindo para as empresas do agronegócio a possibilidade de, através de cooperativas de crédito, né, que são empresas que pegam dinheiro emprestado para repassar para o produtor rural, permitisse que eles emitissem essas letras de crédito do agronegócio. Emitissem, vendessem, tá, essa dívida do agronegócio. Que não é exatamente uma dívida, né? Mas as cooperativas entendem que uma quantidade de produtores do Rio Grande do Sul precisam de 100 milhões de reais para aumentar a safra do arroz, da soja e do milho. Essa cooperativa registra todos esses produtores rural dentro do seu livro. Ali, ela entende quanto vai precisar de dinheiro e, ao invés de pegar dinheiro emprestado com os bancos através de empréstimo, ela vai emitir essas letras de crédito do agronegócio, vai chegar nos bancos e vai falar: Banco Inter, eu quero, através da sua plataforma, pegar dinheiro emprestado para o agricultor, para o agronegócio. E nós vamos pagar uma taxa de retorno para os investidores. E aí, então, o Banco Inter fala: ok, eu vou dar uma prateleira aqui da minha empresa, você pode colocar todas as suas LCAs e CRAs para vender. Quando você entra numa aplicação de LCA, de CRA, de CDB, de debênture, que mostra lá para você estoque disponível, é literalmente um estoque. É até quanto tem disponível para você comprar. O valor que aparece disponível para você comprar, o estoque disponível, é o valor que aquela LCA daquela cooperativa de crédito está precisando arrecadar para repassar ao agricultor. Esse agricultor pega esse dinheiro em forma de empréstimo, utiliza para crescer e depois paga esse dinheiro em forma de empréstimo para a cooperativa, com juros bem menores do que a média do mercado. A cooperativa pega esse dinheiro, coloca no seu caixa e, quando chegar o vencimento dessa LCA, ela vai devolver o dinheiro que você emprestou, mais os juros que você recebeu, tá? Que você contratou ali no momento que você comprou a aplicação, tá? E aqui vale ressaltar que também LCAs têm pré-fixada, pós-fixada e híbridas. Ou seja, assim como você viu até agora, Tesouro, que tem pré, pós e híbrido, CDB, pré, pós e híbrido, LCA também tem pré, pós e híbrido. Mesmos critérios. 13% ao ano, pré-fixado. 104% do CDI, pós-fixado. IPCA mais 6,17 ao ano, híbrido. Tá? Então, é a mesma forma de você analisar o Tesouro, o CDB, você vai analisar também a LCA. Aqui vale ressaltar um ponto que, para mim, é o mais importante, os dois pontos mais importantes dessa aplicação. Primeira, ela é isenta de imposto de renda. Então, sabe quando você foi fazer aquele cálculo infernal do CDB? Você tinha que pegar rentabilidade bruta, tirar o valor do investimento inicial, deixar o rendimento bruto. O rendimento bruto, tirar o percentual do imposto de renda e ficar com a rentabilidade líquida. Sabe esse cálculo demoníaco que foi criado pelo sistema financeiro? Aqui você não tem. Quando você chega no resultado final da aplicação, ali nos anos, é o resultado bruto e líquido, porque você não paga imposto de renda nesta aplicação. É isso mesmo, senhora. Você não vai pagar imposto de renda nesta aplicação específica. Por que a gente não paga imposto de renda nesta aplicação? Porque o governo, muito bonzinho que é, achou super interessante como uma forma de incentivo
ao crescimento do agronegócio no Brasil, isentar, tirar o imposto de tudo que é relacionado ao agronegócio, ao setor imobiliário e algumas empresas que trabalham com desenvolvimento da nossa nação. Como o agronegócio é uma das pernas da cadeira que mantém o Brasil funcionando, eles acharam que é interessante aí você não ter cobrança de imposto de renda. Então, o dinheiro que mostra para você lá dentro de uma aplicação de LCA é teu. É o valor mais a rentabilidade, você não paga imposto sobre isso. Por que eu falei que essa é uma das maiores uma das melhores características dessa aplicação e que você precisa se atentar? Porque, geralmente, quando a gente pega um CDB pós-fixado, ele rende a partir de 100% do CDI. 100%, 101, 102, 103 e vai aumentando. Quando você converte o CDI para taxa, você vai ver que está rendendo 11%, 12%, 13%. Só que esta rentabilidade do CDB sofre cobrança de imposto de renda. Então, acaba sendo um pouquinho menor o retorno, porque você tem aí essa retirada do imposto. As LCIs e LCAs, por não ter cobrança de imposto de renda, você pode até mesmo comprar aplicações abaixo de 100% CDI. Então, você vai achar muita LCI e LCA, por exemplo, rendendo 96% do CDI, 97% do CDI. Então, se atentem, que eu vou mostrar para vocês mais para frente, que não necessariamente, porque uma aplicação paga menos que 100% do CDI, menos do que 11,25%, que é a taxa Selic, ela é ruim. Porque se eu não tenho cobrança de imposto de renda, pode ser que eu tenha uma aplicação de LCA que, apesar de me mostrar que está pagando menos que um CDB ou um tesouro direto, quando eu faço a conversão, quando eu faço o cálculo de rentabilidade, por não ter imposto de renda, ele pode acabar sendo melhor, tá? Outra característica que é muito importante, FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é aquela segurança que nós procuramos. Então, essa aplicação, ela é segura por causa da FGC e ela tem a isenção do imposto de renda. Então, ela é tão segura quanto um CDB de banco, quanto rentável, porque ela não tem cobrança do imposto de renda, tá? Então, quando vocês forem fazer cálculo de rentabilidade e for comparar Tesouro Direto, CDB e LCA, se atentem que Tesouro Direto e CDB vai ter cobrança de imposto de renda. LCA não vai ter, tá? Isso não é nenhuma pegadinha. Quando eu for passar o exercício novo para vocês, vocês vão ver que vocês vão ter que se atentar. Tem cobrança ou não tem cobrança de imposto de renda? Vocês vão perceber que eu passei para vocês também, nas aulas passadas, o link para você acessar a tabela do imposto de renda regressivo. Na tabela do imposto de renda regressivo, mostra quem cobra imposto e quem não cobra imposto. Vocês vão ver que o LCA está lá como um dos caras que não cobra imposto de renda. Então, se atentem bem aqui. Então, o LCA é a letra de crédito do agronegócio. Emprestamos dinheiro através dos bancos e corretoras para fundos com investimento de lastro de agronegócios. O que significa lastro? E essa palavrinha, ela vai aparecer muitas vezes daqui para frente. Lastro significa algo por trás. Toda cama, eu adoro esse exemplo, toda cama tem o colchão e o que sustenta o colchão é o lastro. Se você não tem um lastro na sua cama, ela vai cair ou o seu colchão vai ficar no chão. Então, o lastro é uma garantia, é algo que vem por trás. Qual que é o lastro do agronegócio? Empreendimentos do setor imobiliário agro. Em outras palavras, plantações, maquinário, silos, que é os lugares onde armazena grãos. Então, significa que são investimentos que têm lastro de agronegócio, garantias no agronegócio. Fazendas, tratores, cooperativas, existe algo por trás. Qual que é o lastro do Tesouro Direto? O Tesouro Nacional, o cofre do Tesouro Nacional. Qual é o lastro de um CDB? As aplicações do banco que você está comprando. Isso é o lastro, a garantia que vem por trás. Vocês vão aprender na parte de criptomoeda, lá na frente,
né, dos ativos digitais, que a criptomoeda não tem lastro físico, ou seja, não tem uma garantia por trás dela, o que faz muitas pessoas terem receio, medo de comprar a criptomoeda, porque ela não tem essa garantia. O que essa garantia traz para a investidora de diferença? Algo que pode ser vendido para pagar a dívida. Então, quando a cooperativa vende LCA lá no banco para você, ela precisa ter alguma garantia por trás que ela vai conseguir pagar esse dinheiro no futuro. Então, ela está pegando o dinheiro com você, você está sendo otimista que ela vai te pagar esse dinheiro no futuro com retorno, só que pode acontecer uma coisa, um problema ambiental e perder a safra de soja, ter um problema climático e perder toda a produção de arroz, como aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Foi uma questão climática, inundou tudo, perderam a produção de arroz. Eles precisam ter alguma garantia de que eles vão conseguir pagar as dívidas. E essas garantias vêm do que eles têm de imóveis, de terreno, de terra, de produção, certo? E com isso recebemos também a rentabilidade em forma de juros. O valor captado na LCA é destinado principalmente para os empréstimos a produtores rurais que precisam do dinheiro para comprar maquinário e insumos. Assim, ao mesmo tempo em que pode colher bons rendimentos, o investidor ajuda indiretamente a impulsionar um setor vital para o país, que é o agronegócio. E vocês vão ver o agro crescer muito nos próximos anos, tá? Fica o spoiler, porque quando a gente for montar estratégia de investimentos, vai comer solto a LCA e investimento do agro aqui dentro, tá? Porque isso daqui é uma coisa que vai crescer muito aí para os próximos anos. Não sei se vocês recordam, mas ali na semana acho que na última semana ali de outubro, nós tivemos o evento do agronegócio lá na Bolsa de Valores. A expectativa para o crescimento do agro é muito, 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 muito positiva. Tá? O Brasil, ele é literalmente o celeiro do mundo, ou seja, a gente produz para todo mundo. Então, a gente vai ver esse agronegócio crescendo muito. Existem investidores de fora investindo no Brasil para que o Brasil produza mais. Tá? Então, você vai ver o agro crescendo ainda mais aqui. Agro é pop, né? Agro é tech, como a gente brinca. Aquele velho ditado que os nossos pais, nossos avós diziam: quem tem terra não erra. Isso nunca fez tanto sentido. E a gente vai falar bastante disso daqui para frente. Como que funciona? Assim como no caso do CDB, outro ativo de renda fixa, e da LCI, quem compra títulos da LCA está fazendo empréstimo ao banco e, no fim, recebe uma remuneração por isso. Todos eles são títulos de emissões bancárias, ou seja, são títulos de renda fixa privados. Se não é governo, é privado. Tá? Da mesma forma, o banco empresta dinheiro aos produtores rurais com o objetivo de financiar as atividades vinculadas à produção, comercialização, industrialização de produtos ou insumos agropecuários, máquinas e implementos, usados em atividades do agronegócio. A letra de crédito do agronegócio, a LCA, portanto, é um título vinculado a direitos creditórios originários de negócio realizados entre produtores rurais ou suas cooperativas e terceiros, incluindo financiamentos ou empréstimos. Eu amo que eles colocam na economia nomes muito complicados, muito rebuscados, para dizer uma coisa que é muito simples. Eu não sei se isso é para mostrar inteligência, mas eu acho uma grande ignorância, na verdade. Direito creditório originário é empréstimo. É empréstimo. Quando você usa o cartão de crédito, você está usando o dinheiro do banco para pagar as suas brusinhas. Direito creditório é um direito de crédito. Quem está emprestando dinheiro tem direito a receber esse dinheiro de volta com juros. Então, aqui, quando você compra uma LCA, você está adquirindo um direito de, no futuro, receber o dinheiro que investiu, mais a rentabilidade. Então, quando as senhoras forem comprar as aplicações e aparecer direito creditório, é direito de crédito. Você está emprestando dinheiro e tem direito a receber de volta. Igual aquelas amigas safadas que pegam dinheiro emprestado, eu não te devolvo. Você tem um direito, né? Mas aí você recebeu outra história. Então, direito creditório é a mesma coisa. Só que ao invés de emprestar para aquela pessoa que você sabe que não vai receber, você está emprestando dinheiro ali para o banco para que ele empreste para o agronegócio
e ali é uma certeza de que você vai receber, tá? Então, assim, escolha para quem você vai emprestar dinheiro, tá? Dica do dia, quase um motivacional da manhã, certo? Então, quais são, né, os tipos de títulos que tem dentro de uma LCA? Tais direitos creditórios são lastros da operação, ou seja, direitos de crédito em operações que têm como garantia alguns tipos de empréstimo. Cédula do produto rural, que é o CPR, a mais comum. Certificado de depósito agropecuário, que é o CDA. Cédula rural hipotecária, que é o CRH. Warrant agropecuário, que é o WA, e notas promissórias rurais. Em outras palavras, todas essas formas que existem dentro de uma LCA são documentos para finalidades diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, a cédula de produto rural. Então, por exemplo, o que significa isso? O produtor precisa pegar dinheiro emprestado para a plantação de soja. O que ele vai dar de garantia de que ele vai conseguir pagar esse empréstimo? Ele vai dar o produto rural, ou seja, as sacas de soja, tá? Então, ele vai te dar a saca de soja como garantia caso ele não consiga ali pagar o investimento que ele, aliás, o empréstimo que ele fez, tá? Então, isso é a cédula do produto rural. Certificado de depósito agropecuário, que é o CDA. É uma espécie de CDB que as cooperativas de crédito fazem para emprestar dinheiro ali para os agricultores. Cédula rural hipotecária. Vou dar o exemplo de Superman. Quem já assistiu o último Superman com o Henry Cavill, né? O último Superman, o último grande Superman, né? Não vamos entrar no caso aqui do ator, mas assistam o Superman que tem o Henry Cavill, porque lá fala sobre isso. Cédula rural hipotecária. A família Kent tinha plantação de milho e a plantação, com o passar do tempo, né, o pai do Superman morre ali na história, que é o produtor da região, e com isso, somente a mãe dele fica cuidando, a Marta que fica cuidando de tudo, só que é muita coisa para ela fazer, e obviamente ela não consegue produzir sozinha o suficiente para vender e conseguir pagar as contas. Então, o que eles fazem? Cédula rural hipotecária. Eles vão no banco e dão a casa da fazenda como garantia. Ela não consegue, obviamente, produzir para pagar esta dívida, e aí o banco decide tomar a casa dela. Então, cédula rural hipotecária é emprestar, pegar dinheiro emprestado com o banco, né? Nesse caso aqui, através da LCA, e dar o imóvel como garantia. E aí a gente torce para que o produtor ele consiga produzir o suficiente para vender e conseguir pagar esta dívida. Então, esta é a cédula rural hipotecária. Orange agropecuário são alavancagens, ou seja, a gente tem aqui o produtor vendendo a saca de soja a R$100 e ele tem uma expectativa que isso vai se valorizar para 200. Então, ele consegue pegar um valor hoje emprestado e acredita que vai pagar o dobro desse dinheiro no futuro, porque ele tem uma expectativa boa que vai dobrar o valor de alguma coisa. Então, ele faz esse certificado falando dessa garantia. Então, ele vai ter que entregar o dobro do produto lá no futuro, certo? E notas promissórias, a nota promissória, né? Você empresta dinheiro para o agricultor, ele emite uma nota promissória que vai te pagar, tá? Só que tudo isso não é você que cuida. Tudo isso está por dentro da LCA, que existe uma gestora, existe uma administração muito bem estruturada, que cuida de toda essa parte aí de cobrança do agronegócio. Então, o seu trabalho é saber escolher uma boa LCA, investir e deixar que a gestora cuide do restante, tá? Isso vai ser algo muito importante que a gente vai ver lá na parte de bolsa de valores confiáveis, certo? Então, basicamente, você está emprestando dinheiro aqui para o agronegócio e ele tem essas garantias para te pagar. A garantia principal é o dinheiro. Vai ser pago o valor do empréstimo com dinheiro. Mas, no caso da falta do dinheiro, o banco ele pode cobrar a cooperativa de crédito, o agricultor, através desses formatos aqui, tá? Uma certeza é, o banco não vai ficar sem receber.
tá? Então é por isso que vocês vão verem muita novela. Teve uma outra novela na Globo que falou muito sobre isso, Terra e Paixão, que fala sobre a produção, acho que é de milho, de soja, né? Que tem ali o Tony Ramos e algumas outras pessoas, não lembro os outros personagens, mas lá dentro tem uma cooperativa de crédito. Gente, é exatamente daquela forma que funciona. Não as falcatruas do Tony Ramos, mas toda a parte do crédito, toda a parte de cooperativa, plantação, é aquilo. Fica uma ótima alternativa para você pegar essa parte da novela para entender como funciona a produção do agronegócio no Brasil. Se eu não me engano, a novela se passa em Goiás, porque Goiás é um dos maiores produtores do agronegócio também. É o Rio Grande do Sul, Goiás, então, assim, você tem uma produção muito grande lá de culturas específicas. Arroz, soja, milho, café, certo? Então, você está emprestando dinheiro aí para o agronegócio através do banco. Sobre as rentabilidades, varia de acordo com os seguintes fatores. Prazo de investimento, quanto maior o tempo de aplicação, maior a possibilidade de retorno. Olha só o longo prazo aí de novo. Aplicações de curto prazo pagam pouco. Aplicações de médio e longo prazo vão pagar mais. Nota de crédito do banco emissor. Quanto mais arriscado o perfil do emissor, maior tende a ser a taxa oferecida em suas emissões. O que nós vimos no material complementar chamado de rating, nota de crédito do banco emissor. Ou seja, nota daquele que está te vendendo, que pode ser como nota e pode ser como grau de risco através de cores. Então, aquilo que eu deixei para vocês no material complementar do rating e do grau de risco através das cores é exatamente isso. É a nota de crédito do emissor, quem é que está te vendendo a aplicação. Então, é muito importante que você olhe a nota de rating e o grau de risco. Na falta de um, olhe o outro. Mas sempre vai ter, ou é um ou é outro. Tá? Nunca tem aplicação sem essas informações. Investimento inicial mínimo. Quanto maior for o investimento inicial mínimo, normalmente maior será a rentabilidade, porque precisa pegar bastante dinheiro emprestado. Então, quando você está investindo no agronegócio, vai ficar um pouco mais complicado, você tem um valor menor para investir. Porém, e aí eu vou puxar mais uma vez o saco do Banco Inter, você hoje consegue aplicar em LCA a partir de R$50, de R$100. Então, eles deixaram esse investimento muito barato. Eles compraram esse investimento com um valor muito caro para eles, fatiaram, estão vendendo as fatias do bolo mais barato para a gente. Então, hoje só não acessa o agronegócio quem não quer. Na Bolsa de Valores, você consegue acessar o agronegócio a partir de R$10. Vocês vão ver que é muito barato investir no agro. Tá? E tem um retorno muito, muito bom. Tá? E principalmente por esse fator de não ter cobrança de imposto de renda. Conheça as 6 principais vantagens da LCA. A LCA está relacionada ao financiamento das atividades do negócio. 2. É um investimento com viés de médio e longo prazo, 5, 10 anos. Então, não queira colocar seu dinheiro numa aplicação hoje para tirar amanhã. O ideal é que você pegue aplicações de 2, 3, 4, 5 anos para mais, tá? É emitida por instituições financeiras, ou seja, bancos e corretoras, isentas de IR para a pessoa física, ou seja, a pessoa física não paga imposto, são garantidas pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e são isentas de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Se você colocar um CDB hoje aplicado e tentar tirar amanhã, você vai pagar IOF. Se você comprar uma LCA e precisar resgatar em menos de 30 dias, você não paga IOF. Então, todos os impostos relacionados a essa aplicação são zerados. Imposto de renda e imposto sobre operação financeira. Você não paga. Isso é maravilhoso. Aqui um exemplo básico de algumas LCAs. LCA ABC pagamos 5,5% ao ano, que é um pré-fixado, equivale a um CDB de até 14,84%. O Banco Inter mostra para a gente o que a gente chama de equivalência. Equivalência é comparar o investimento que você está olhando com os investimentos mais seguros daquele banco. Então, ele está mostrando para a gente que esta LCA de 11,5 equivale, ou seja, é parecida com o CDB, que paga até 14,84%. Por que tem esta rentabilidade baixa, mas é comparado com uma rentabilidade alta de um CDB?
Porque ela não tem imposto de renda. Então, se atente. Se tiver esse leão com risquinho em cima, você não vai pagar imposto de renda sobre a sua aplicação. O que pega aqui para a gente? Valor mínimo. R$ 1.193,08. Eu falei isso ontem e volto a repetir. Se você está começando a investir agora, está montando sua reserva, uma aplicação de R$ 1.000 ela se torna um pouco mais cara. No futuro, quem sabe, né? Tem aqui para gente algumas informações específicas. Então, você tem aqui a taxa de retorno, quem está emitindo, quem é o emissor? Banco ABC do Brasil. O Banco ABC é um banco lá do Espírito Santo, se eu não me engano, e ele é bem grande e está também bem consolidado no mercado. Ele mostra o vencimento, 5 de março de 2025, está bem pertinho, né? Isento de imposto de renda, o estoque está disponível, esse estoque está bem baixinho, porque a maior parte já foi comprada. Resgate antecipado elegível, pode ser que o banco resgate antes para você. Vencimento, né, ou liquidez no vencimento. O código interno do banco, isso aqui não tem motivo nenhum para a gente não tem que se preocupar com isso, não tem nada a ver com a gente. Grau de risco muito baixo e tem um AAA pela SIPI, ou seja, é uma aplicação segura, tem um risco baixíssimo e um AAA, ou seja, a aplicação é boa. Temos também um pós-fixado, olha só, 99% do CDI. Então, daqui para frente, senhora, quando você vê uma aplicação que está pagando menos de 100%, não ache que ela está pagando pouco, tá? Porque na equivalência, ela equivale a um CDB de 127,74% do CDI. Tá? Então, para um CDB ser melhor do que esta LCA, ele tem que te pagar pelo menos 127,74 do pós-fixado. Ou seja, ele tem que pagar isso aqui, ó, no mínimo, para ele ser melhor do que essa LCA. O investimento mínimo também é alto, 1.055 e 25, vence em 7 de abril de 2025, isento de imposto de renda, o estoque está bem baixinho, está chegando perto do final, né? Porque a aplicação já está para vencer também, vai vencer em abril do ano que vem. O grau de risco, muito baixo, e também tem um AAA pela SIP, então também é seguro. Bruno, vale a pena comprar essas aplicações que estão perto do vencimento? Vale, porque elas rendem muito bem, porém, você vai ter um retorno melhor se você pegar aplicações de médio e longo prazo, 5 e 10 anos, que você vai ter mais tempo ali fazendo esses juros compostos trabalhar por você. Isso foi uma coisa que eu trouxe ali na explicação do Tesouro IPCA 2035 e 45. Você pode comprar o Tesouro IPCA 2029, mas são só 4 anos de aplicação. Ele não vai ter o potencial de dobrar o seu dinheiro. Quando a gente fala de dobrar dinheiro, em alguns casos eu preciso de uma curva de 10 anos, tá? Para que minha aplicação dobre de valor. Depende muito do momento, quanto está pagando. Se estiver pagando uma taxa baixa, menos de 10%, talvez demore mais de 10 anos para você conseguir dobrar o valor que você tem investido. Se é uma taxa alta, 11, 12, 13, 14%, pode ser sim que em menos de 10 anos você já dobre o seu dinheiro. Mas as aplicações aqui, ó, essa daqui vai vencer daqui 5 meses. Então, assim, ela vai ter menos de 6 meses. A vantagem é que você não paga imposto de renda. Então, assim, se isso fosse um CDB, você ia pagar maior alíquota de imposto de renda, que é 22,5%. Como aqui não tem imposto de renda, você vai investir por 5 meses, mas você não vai conseguir tirar 99% do CDI, porque só vai incidir o rendimento, né? Só vai render sobre 5 meses, não sobre 12 meses. Aqui é 99% ao ano, tá? Então, apesar de não ser um pré-fixado, ser pós-fixado, é ao ano essa rentabilidade. Então, vai render 99% do CDI só por 5 meses. Quando chegar lá em abril, vai vencer a sua aplicação, e aí você vai ter que procurar uma outra que tenha essas características para um prazo mais longo, tá? Então, a aplicação é boa, é segura, está perto do vencimento, né? Então, a gente pode falar que ela tem uma liquidez maior, porém, ela não vai render tanto para você, certo? Então, o problema aqui nessa aplicação é o vencimento está muito próximo. E nós temos os híbridos, LCA BTG Pactual, pagando IPCA mais 5,5% ao ano. Também está pertinho aí de vencer, vai vencer em setembro de 2025. Ela equivale a um CDB pagando IPCA e 6,88% ao ano, ou Tesouro Selic, aliás, Tesouro Selic não, desculpa.
Tesouro híbrido pagando IPCA mais 6,88, tá? Então, hoje não tem nenhum Tesouro IPCA pagando 6,88. Você vai encontrar 6,79, não, já caiu, tá? Tem 6,69, 6,68, é o que tem disponível, tá? O investimento mínimo, 1.353,44, as mesmas características, só que agora pelo Banco BTG Pactual. O Banco BTG é uma ótima instituição aqui no Brasil, tem algumas unidades fora do Brasil também, tá? O grau de risco é muito baixo e a nota é um AAA pela Fitch. Então, quem deu essa nota de crédito aqui foi a Fitch. Então, é uma boa aplicação também. Só como eu disse, o que está pegando aqui nas aplicações é que elas têm um vencimento muito próximo. Vale a pena o investimento, mas vai vencer daqui a pouco. E aí nós entramos na parte dos LCIs, letra de crédito imobiliário. Eu gosto muito quando eu chego aqui na parte da LCI, porque basicamente o LCI tem a mesma estrutura da LCA, só que aqui você vai emprestar dinheiro para o setor imobiliário, o setor da construção civil. A rentabilidade também pode ser pré-fixada, pós-fixada e híbrida, e também tem as características da LCA, que é isenção do imposto de renda, também garantido pelo FGC, e aqui especificamente você vai emprestar dinheiro para o outro pé da cadeira que sustenta o Brasil, que é o setor imobiliário. Nós dizemos que existem 4 pés nessa cadeira, por isso que ele mantém o Brasil funcionando. O agronegócio, o setor imobiliário, a indústria e o empreendedorismo. Esses 4 pés mantêm a economia funcionando. Sem um deles, essa cadeira fica meio capenga. Então, são 4 setores que mantêm a nossa economia girando. Então, aqui, o governo também achou que seria interessante isentar o imposto de renda. Então, você não vai pagar imposto de renda sobre a sua aplicação, certo? E você vai prestar dinheiro nas mesmas condições do LCA, uma cooperativa de crédito voltada para a construção civil. Nesse caso, as construtoras precisam de dinheiro para a construção. E como o governo não consegue prestar dinheiro para essa galera, ele permitiu que as próprias construtoras emitissem as letras de crédito e vendessem nos bancos. Então, é a mesma coisa da LCA. Só que na LCA você está emprestando dinheiro para o agronegócio, na LCI você está emprestando dinheiro para o setor imobiliário. Você também vai ver como CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. É a mesma coisa, tá? LCA, CRA, LCI, CRI. São 2 categorias iguais, só que com nomes diferentes. Um você empresta para o agro, outro você empresta para o setor imobiliário. Então, basicamente a mesma coisa. Prestamos dinheiro através de bancos e corretoras para fundos com investimentos de lastro imobiliário em troca de rentabilidade e juros. Olha a palavrinha lastro aqui de novo para a gente. Lastro imobiliário, garantia em imóveis, imóvel residencial, imóvel industrial, imóvel de varejo. Então, eu estou falando daqueles prédios gigantescos, galpões, shopping centers e vários outros, né? A estrutura física. Mas é claro que, assim como na LCA, que você tem as notas, né? Você tem o CDA, que é o Certificado de Depósito do Produto, né? CDP, na verdade, que você tem do produto. Aqui, a construtora também pode colocar como garantia os próprios imóveis. Então, se nós não conseguimos pagar empréstimo para o banco, através das LCIs, nós vamos dar o imóvel como garantia. Tá? Também tem as dívidas, ou seja, o imóvel ainda nem está pronto para ser usado, mas eles já emitem uma dívida para o banco para dar em forma de garantia. Então, olha, estamos construindo esse empreendimento, ele vale 1 bilhão, se acontecer qualquer coisa, vocês podem ir pegar esse imóvel. Então, a garantia de lastro imobiliário significa que existem imóveis por trás como garantia para pagar o seu investimento, caso aconteça algo de errado. Baixo risco, maior rendimento e economia.
possui taxas de aluguel e segurança garantidas pelo Fundo Garantidor de Créditos, que é o FGC. Pausa dramática para conteúdo complementar. Nós teremos um conteúdo complementar falando sobre o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim que eu liberar para vocês o aulão de revisão de ontem, a parte 1, parte 2 da aula de hoje, também vai ter um material complementar falando sobre o FGC, certo? Vai estar lá na descrição da aula parte 1, tá? Vai ter material ali falando sobre o FGC para vocês estudarem sobre ele também. Porque, apesar da gente falar que o FGC, ele cobre o seu dinheiro até R$250 mil em um banco, a gente tem que tomar cuidado, porque o FGC, ele é um fundo garantidor de crédito. Ele paga o dinheiro que você investiu caso o banco quebre. Só que existem algumas características que podem fazer você perder essa garantia. Então, a gente precisa conhecer também se nós estamos dentro das leis, das regras que o FGC estipulou. Por exemplo, ter até 250 mil reais aplicados. Se você tiver 260 e o banco quebrar, o FGC, pela lei, ele tem que te devolver 250 mil. Os outros 10 mil dos 260 você perde. Então, tem que respeitar as regras que existem dentro do FGC. Tem que também as questões das instituições que são, como é que fala? Como é que é a expressão? Que são autorizadas a vender com o selo FGC e as que não são. Então, por exemplo, quando eu falo para você, gente, olha, abre conta no Banco Inter, ou no Banco Tradicional, o Nubank também tem, CC tem, C6, né? A gente tem um PagBank também tem. Eles são instituições autorizadas pelo FGC de vender aplicações com seguro. Tem muita plataforma nova de investimento surgindo no mercado que não tem garantia do FGC. Então, tomem bastante cuidado. Ah, fulano disse que tal plataforma de investimentos você tem segurança, você não paga taxa. Maravilhoso. Quando você vai olhar, a plataforma não tem cobertura do FGC. Então, se ela quebrar, o seu dinheiro foi embora, foi pelo ralo. Então, a gente tem que entender também que a instituição financeira tem que ser autorizada pelo FGC para vender aplicações com o selo FGC. Por isso que eu sempre enfatizo aqui. Tem garantia do Tesouro Nacional, tem garantia do FGC. Isso é muito importante para a nossa próxima aula, porque vocês vão aprender que fundo de investimento de renda fixa não tem cobertura do FGC. E acaba se tornando um pouco mais arriscado, tá? Então, vocês vão aprender isso aí na próxima aula também. Por isso que vai ter esse material complementar agora nessa aula. A LC é um instrumento de captação que pode ser emitido por instituições autorizadas pelo Banco Central com o objetivo de financiamento do setor imobiliário. Os recursos que foram captados são usados para atividades financeiras do setor imobiliário em troca de um imposto de renda anual, que é definido no momento em que a compra é feita. Como um LCI possui um dado de vencimento permitido, você já investe com uma ideia de quanto seu dinheiro será renderizado. Aqui eu trouxe um texto um pouquinho mais difícil de interpretar, que é para vocês começarem a refinar o vocabulário financeiro de vocês. E o que eu estou querendo dizer aqui? Ela possui, por exemplo, um dinheiro renderizado. O que é essa palavra renderizado? No momento da compra, você já sabe quanto você vai receber. Render. Renderizados vem de render. Tá? É que a gente fala aqui pré-fixado, pós-fixado e híbrido. Alguns textos vocês vão pegar com palavras mais rebuscadas. Mas o renderizado vem de render. Basicamente, você tem aqui, no momento dessa compra, você já consegue saber se sua aplicação é pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. Tá? Eles também colocam aqui em troca de um imposto de renda. Então, o imposto de renda, que é a isenção do imposto de renda, tá? Não ter cobrança do imposto de renda. Olha só alguns exemplos. A gente tem a LCI Pine, que está pagando 11,5%, equivale a um CDB pré-fixado de 14,84% ao ano. Ponto muito interessante aqui é que o Banco Inter, e eu não sei se as outras plataformas já estão fazendo isso, é que ele te mostra um pré-fixado, né? Por exemplo, LCI Pine pré-fixado 11,5% ao ano. Ele te mostra a equivalência com o CDB também pré-fixado, para que você já entenda ali a comparação.
tecnicamente, a LCI Pine está pagando 11,5% ao ano. Para um CDB pré-fixado ser melhor do que essa LCI, ela teria que pagar mais do que 14,84%. Se ela pagar 14%, o LCI Pine está ganhando dela. Então, o Banco Inter fez esse mecanismo de mostrar para a gente que a nossa aplicação aqui, a LCI Pine, ela tem uma equivalência a um CDB de 14,84%. Então, se você for lá no banco e comprar um CDB que paga 14%, você vai olhar no primeiro momento e falar, olha, o CDB está pagando mais do que a LCI. Só que quando você não sabe fazer o cálculo de conversão de rentabilidade, você pode estar comprando uma aplicação que rende 14% ao ano, mas quando você desconta o imposto de renda, rende menos do que uma LCI da Pine. Então, ele já mostra essa característica para a gente, para entendermos que essa LCI rende 11,5%, que parece, num primeiro momento, ser menor, mas ela equivale a um CDB de 14,84%. Então, se você pegar um CDB ou um tesouro direto, por exemplo, pré-fixado, que paga até 14%, você vai estar perdendo rendimento se comparado à LCI da Pine. Tá? Característica básica aqui, garantido pelo FGC, olha o selinho aqui do FGC do lado, e isenção de impostos. Então, você não paga nem imposto de renda, nem IOF. Mais uma vez, o valor não é tão acessível assim, 1.209,19, e vence em abril de 2025, também pertinho também. Quando a gente fala aqui da nota de risco, né, o grau de risco, muito baixo, e o rating é um A- pelo S&P. Então, assim, é um A-. Ainda está dentro do A. 3A, 2A, A-. Então, tá para ir para o B. Triplo B, 2Bs e Bs. Então, ainda é uma aplicação segura, baixo risco, mas ela tem uma nota ali A-. Se eu fosse escolher entre essa aplicação e uma outra LCI, eu também iria comparar esse rating. Então, digamos que eu encontrasse uma outra LCI, por exemplo, LCI BTG Pactual, que eu olhasse aqui e visse que ela também paga 11,5, também tem a mesma data de vencimento, tem um investimento mínimo parecido, tem as mesmas características, mas chegasse aqui na parte do rating, aqui fosse A- e a do BTG Pactual fosse o duplo A, eu ia pegar a que tem o duplo A. Eu não pegaria essa, porque aqui também a gente vai comparar o grau de risco e o rating, tá? Mas, como eu estou só mostrando a aplicação, ela é boa. Mas se eu estivesse comparando com outra, eu também olharia ali o rating, porque eu quero as melhores características. As melhores características trazem os melhores retornos também, certo? Então, se atentem a isso. O pós-fixado rende 96% do CDI, alguns vêm acompanhado de DI, liquidez 9 meses. Então, ele está te avisando que é um LCI, DI. Teve gente que perguntou, Bruno, o que de acho é LCI? Aliás, o que é DI? DI é CDI, só tiraram C, mas é o mesmo DI. CDI e DI é a mesma coisa. Então, rende 96% CDI. Aí você fala, poxa vida, rende menos de 100%, mas quando você converte para um CDB pós-fixado, equivale a um CDB de 112,94. Tá? Então, para um CDB pós-fixado ser melhor do que essa LCI, teria que pagar acima de 112,94. Pagou até 110%, 111, 112, está perdendo para essa LCI. É claro que a gente vai olhar características como liquidez. Então, olha, eu estou procurando rentabilidade, segurança ou liquidez. A gente sabe que não dá para encontrar as 3 características em uma aplicação. Então, se você está procurando liquidez, aqui está dizendo, liquidez em 9 meses, tá? Só que, olha só, liquidez de 9 meses, nesse caso, significa que você vai poder resgatar o seu dinheiro após 275 dias. Então, você precisa esperar pelo menos 9 meses para conseguir resgatar a sua aplicação. Mas o vencimento dela está para 11 de 2027, novembro de 2027. Então, essa aplicação aqui é interessante. Ela é bem interessante, tá?
Por quê? Olha o investimento mínimo dela. Lembra que eu falei que o Banco Inter colocou algumas aplicações que vencem aí com prazo maior, com investimento menor, só que de quem que é a aplicação? Banco Inter. Então, ele foi lá, comprou a aplicação, fatiou, está vendendo a R$ 50 para a gente, tem um vencimento mais longo, novembro de 2027. Você pode pedir o resgate a partir de 275 dias, que é 9 meses. E aí a gente vai ver o grau de risco. O grau de risco é muito baixo. Tá? Aqui não tem rating, não tem nota de crédito, mas tem o grau de risco que é muito baixo. Ah, Bruno, mas e se o Banco Inter estiver mentindo para a gente, colocou lá que é muito baixo, mas não tem ali a nota de crédito? Ele não pode enrolar você, senhora. O Banco Central, ele fica com os dois olhos dentro dos bancos. Então, se ele colocar qualquer informação que não seja verídica, que não seja verdadeira, o Banco Central pode puni-lo, ou seja, multá-lo por essas informações falsas. Então, não se preocupa, tá? Isso daqui é realmente verdadeiro. Bruno, posso ir lá e comprar uma LCI de R$ 50? Pode, porque o investimento é baixo. A rentabilidade é boa, se comparado a um outro CDB. Tem garantia do FGC, tem isenção de imposto de renda, tem um prazo de retorno bacana, tá? Então, você pode comprar múltiplos de R$ 50. Ah, eu tenho R$ 200. Pode. Só lembra que você tem que manter a sua reserva de emergência. Enquanto a reserva de emergência não estiver completa, você não pode ficar colocando muito dinheiro em outras aplicações. Isso serve para qualquer aplicação. Foca na reserva. Eu vou falar isso 1.000.000 de vezes e ainda vou falar mais 1.000.000. Foca na reserva. Não quero ver depois gente mandando mensagem para você. Ah, eu coloquei meu dinheiro no LCI, não consigo tirar mais. Mãe, cada um dos seus problemas. Estou enfatizando toda a aula. Não compra investimento que vai ficar preso se você não tem reserva. Ah, mas eu achei que ia ser um bom retorno. Do que adianta ter um bom retorno se você não tem liquidez? Então, se atenta a isso. Se você investe R$ 200 por mês, R$ 300 por mês, tira uma parte para sua reserva financeira, a outra parte você investe. Tá? Tem R$ 100? Divide. R$ 50 no CDB de liquidez diária, R$ 50 aqui numa LCI. Tá bom? Isso daqui é para a tua segurança. Estou falando para o teu bem. Certo? Então, se atente a isso também. A gente tem híbridos. Então, aqui, ó, LCI IPCA mensal, IPCA mais 5,4%. Que equivale a um IPCA mais 6,35. Tá? Vence em novembro de 2027, investimento mínimo também R$ 50. Então, você tem pós-fixado e um híbrido ali pagando a partir de R$ 50. Eles vencem lá em 2027, né, daqui um ano, aliás, daqui 2 anos, né? 2? Dois, você não está fazendo mais ponto. Imposto de renda isento. Resgate antecipado elegível. Elegível significa que o banco pode verificar se ele te dá liquidez ou não. Geralmente não, tá? Então, cuidado com esse elegível aqui. Liquidez no vencimento. Quando ele coloca que é elegível, mas que o rendimento, a liquidez no vencimento, esquece. Você não vai conseguir tirar esse dinheiro aqui porque está aparecendo elegível. Você vai ter que esperar o vencimento. Aqui a gente já tem o grau de risco baixo e tem o rating de AAA pela S&P. Então, é uma nota muito boa, certo? Se você pode deixar o seu dinheiro investido por esse período de tempo também, é um retorno interessante. E aí a gente tem aqui a questão, o que rende mais? Eu adoro essa parte, porque você tem aqui, por exemplo, 3 pré-fixados. Você tem o investimento mínimo de R$ 100 e as 3 aplicações eu coloquei para vencer no dia 1º de janeiro de 2027. O que rende mais? A LCI pré-fixada, 720 dias, que está pagando 12,08. O CDB Let's Bank, que está pagando 13,3. Ou o Tesouro pré-fixado 2027, que está pagando 13,29. Reparem que aqui, as 3 aplicações são pré-fixadas. Todas elas têm os rendimentos aqui para a gente e todas vão vencer dentro ali de 2 anos. Importante também, todas elas têm as garantias. Garantia pelo FGC, para o LCI e para o CDB, e garantia do Tesouro Nacional pelo pré-fixado, no Tesouro Direto. No primeiro momento, quem você acha que vai render mais? Quando eu era leigo,
não sabia essas coisas, tudo esses paranauê aqui de rendimento, de imposto, etc. Eu falei assim, não, é óbvio, né? É o CDB Let's Bank, ó, é verde, tá pagando 13,3% ao ano. E aí lá ia eu pato comprar o CDB da Let's Bank. Ou ia comprar lá o Tesouro pré-fixado 2027, que afinal de contas é o Tesouro Direto, é a aplicação mais segura do Brasil. O coitado do LCI do Banco Inter, ele ia ficar de escanteio, porque ele tem o menor retorno. Tá, vamos fazer os cálculos, porque os números não mentem jamais. Então, olha só. Aqui eu tenho um cálculo do LCI que funciona assim. Primeira coisa, aqui eu vou ensinar para vocês algo que é o proporcional, tá? Proporcional. A Amanda colocou aqui 12,08 por ser isento de impostos. Sim, agora que vocês sabem disso, provavelmente ele vai ter o melhor retorno, tá? Mas e se vocês não tivessem essa informação? Será que vocês iam achar que este é o melhor retorno? É a melhor aplicação? Então, vale a pena aí a gente pensar sobre isso. Então, olha só. Esta aplicação vai vencer no dia 1º de janeiro de 2027. Só que agora ainda tem um mês pela frente dentro do ano de 2024. No exercício anterior, eu passei para vocês anos fechados. Agora vocês vão começar a entender anos abertos. Ficou feio isso, né? Ficou o ano aberto, tá? Então, assim, a gente tem dezembro e tem mais 2 anos pela frente. Quanto vale esse mês de dezembro? Tem que ser proporcional. E para eu descobrir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a taxa de retorno, que é 12,08, vou dividir por 12 meses e descobrir que o retorno mensal da aplicação é 1,006. Então, eu fiz que dezembro, né, esse próximo mês, é R$100 mais 1,1%, tá? Eu arredondei esse 6 para 1, porque depois da terceira casa, se o número for acima de 5, você arredonda o número anterior para mais. Então, eu coloquei 12,01. Então, olha só. Final de dezembro, eu coloquei R$100, vai virar 101,1. Final do ano 1, né? Final de dezembro, é o início do próximo ano. Então, 2025 para 2026. Eu tenho 101,1 mais os 12,08%. Então, vai dar 113,21. 113,21 vai para o resultado do ano 2, e aí eu faço 113,21 mais 12,08. Total, 126,89. Se esta fosse uma aplicação CDB ou Tesouro, eu teria que descontar o imposto de renda. Mas, por esta aplicação ser isenta, a conta acabou aqui. Ou seja, se eu colocar R$100 nessa aplicação, ela vai virar 126,89. Pronto, fiz aqui o da LCI. Vou fazer do CDB da Let's Bank, mesma coisa do exercício anterior. Dezembro de 2024, peguei o 13,30, dividi por 12 e descobri que é 1,108 ou 1,108. Terceira casa é mais de 5, eu arredondo para 11. Então, ficou 1,11%. Tá? Então, eu vou fazer 100 mais 1,11%, vai virar 101,11. Vai um pouquinho mais devagar aí, Bruno, por favor. Só pedindo, só para ir um pouquinho mais pausado, para conseguir coisar o raciocínio. Tá. Tá? Aqui, eu vou colocar, então, o rendimento aqui do final de dezembro, mais o valor do investimento inicial. Então, virou 101,11. Certo? Final de dezembro se transforma no início de 2025 para 2026. Lembrando que é do dia 1º de janeiro de um mês, de um ano, para o 1º de janeiro do ano seguinte. Se fosse, por exemplo, de fevereiro, seria de fevereiro de um ano para fevereiro do outro. É assim que a gente conta o ano fechado. Tá? Então, ano 1, 2025 para 2026, eu tenho o final ali de dezembro, 101,11, mais 13,30%. Virou 114,41. 114,41 virou o ano 2, 2006 para 2027. Então, eu vou ter 114,41
mais 13,30%. Final do ano 2, 129,62. Mas vamos lembrar que CDB tem cobrança de imposto de renda. Então, a gente fala que isso aqui é o quê? Bruto. E aí, a gente tem que fazer igual ao exercício da aula passada. 129,62, que é o retorno bruto, menos o seu investimento inicial, sobrou 29,62. Esse vai ser o nosso rendimento bruto. Do rendimento bruto, eu vou tirar o imposto de renda. Como a minha aplicação tem mais de 720 dias, ou seja, mais de 2 anos, eu vou pagar a alíquota mínima, que é 15%. Então, se eu descontar aqui, ó, do 29,62, os 15% ficou 25,18. Esse é o nosso rendimento líquido. Então, no final, você vai ficar com 125,18. Esse é o final do nosso retorno com o CDB da Let's Bank. E aqui eu estou falando só de retorno, tá? Não estou falando se é seguro, se não é seguro, a gente vai chegar nessa parte também. Pronto, tem o resultado aqui do CDB da Let's Bank e tem o resultado ali da LCI anterior. Vamos para o último, que é o Tesouro pré-fixado. Vai ser o mesmo cálculo do CDB. Então, eu vou pegar. Qual que é o retorno do seu tesouro? 13,29. Como nós temos dezembro ainda, a gente vai descobrir quanto que vale dezembro. Então, você vai pegar 13,29, dividir por 12 meses, e vai ter um resultado de 1,1075. Terceira casa é acima de 5, se arredonda para mais. Então, vai virar 1,11. Então, você tem dezembro, R$100 mais 1,11, 101,11. Certo? Esse é o final aqui de dezembro. Você vai chegar lá em dezembro com esse valor aqui na conta. Ano 1, 2026 a 2025 para 2026. 101,11 mais os 13,29. E lembrem-se, tem que colocar o porcento. Teve gente que errou o cálculo porque esqueceu o percentual. Tá? Então, para fazer juros compostos, tem que lembrar de colocar o porcento. Então, no final do ano 1, 114,55. Vamos para o ano 2, 2026 para 2027. 114,55 mais 13,29%. Final do ano 2, 129,77. Só que vamos lembrar que o Tesouro Direto também tem imposto de renda. O que não faz muita lógica se você for parar para pensar, né? O governo, ele isentou LCI, LCA e a outra aplicação que a gente vai ver depois do intervalo, mas o Tesouro Direto ele deixou com imposto. Por que ele fez isso? Eu explico, senhora. É porque ele quer pegar dinheiro emprestado, mas ele também quer pegar um pouco de imposto. Então, assim, você empresta dinheiro para o governo, ele te paga um retorno, mas desse retorno ele vai cobrar imposto. Aí chama isso de bitributação. Quem criou a regra, não sabemos. Mas a pessoa devia estar bêbada quando criou isso, porque não faz muito sentido. Mas é assim que funciona, infelizmente. Então, olha só. Você tem 129,77 bruto, menos o seu investimento inicial, ficou 29,77. Esse é o nosso retorno bruto. Descontando os 15%, que é a alíquota mínima, você vai ter 25,30. Então, no final de 2 anos e 1 mês, você vai ter 125,30. Como que ficou, então? Podemos dizer que mesmo a LCI rendendo 12,8%, enquanto o CDB rende 13,30% e o Tesouro Pré rendendo 13,29%, o LCI entregou um resultado superior aos seus pares por não possuir a incidência do imposto de renda. Ou seja, para que uma aplicação do Tesouro ou CDB ser superior à rentabilidade da LCI, precisaria ter um valor pré-fixado acima de 13,5% ou 15%. Aliás, ou 14%. Essa lógica também é válida para aplicações pós-fixadas e híbridas. Sempre que eu estou comparando, eu tenho que levar em consideração o que é que eu estou comparando. Eu quero retorno, eu quero liquidez, eu quero segurança, o que eu quero com uma aplicação. Tá? Então, a gente precisa se atentar quanto a isso também, certo? Outro ponto, não compare aqui no cálculo
pré-fixado, com pós-fixado, com híbrido, porque você vai ter resultados diferentes, tá? Então, tome bastante cuidado com isso. Não pode comparar pré com pós, nem híbrido com pré. Não dá, certo? Então, se atentem, porque senão a solução do seu exercício ela vai ser diferente, ok? Muito bem. Agora, vamos para as dúvidas. Alguém ficou com dúvida no sentido do que é a LCI, do que é a LCA? Pode falar, Carla. Não, isso não. Eu fiquei com dúvida agora no cálculo. Qual que é a dúvida no cálculo? Se por acaso eu tivesse, você pegou uma aplicação, por exemplo, que começasse em dezembro e que vence em janeiro, então você fez só referente a um mês. Certo. Se fosse agosto, eu faria 4 vezes esse valor, vamos dizer assim, porque... Exatamente. Ah, Exatamente. Então, vai ser só... sempre proporcional. Você pode fazer do momento que você está comprando e contar um ano. E aí, quando chegar lá no, por exemplo, você comprou uma aplicação que ela começou em agosto de 2024 e ela vai até janeiro de 2027. Você vai contar de agosto de 2024 a agosto de 2025, um ano. Depois de agosto de 25 para agosto de 26. Só que de agosto de 26 para janeiro de 2027 já não vai ser mais um ano, vai ser o proporcional. Então, você pode fazer esse proporcional do momento que você está comprando e fazer igual eu fiz aqui de dezembro, ou você pode contabilizar o ano a partir do momento da compra até ele completar um ano, 12 meses depois. E quando chegar lá no final, você fazer a diferença da quantidade de meses. A ordem não vai mudar nada. Aí eu faço mês a mês, por exemplo, eu posso, por exemplo, colocar agosto, aí setembro vai dar 102, por exemplo, outubro 103, é assim que eu vou fazendo? Exatamente, tem que ser proporcional. Tá, posso somar tudo e multiplicar, né? Não der... Tá bom. Vai dar chabu. Tá? Porque como o juros é composto, e o juros é composto por meses, é que aqui no Brasil é comum a gente fazer rentabilidade ao ano. Mas o americano, por exemplo, ele faz rentabilidade ao mês e ao dia. Então, às vezes, você consegue fazer cálculo ao dia, que é mais complicado. Você consegue fazer ao mês e ao ano. Quando você pega aplicações que têm prazos quebrados, né, que é 2 anos e 3 meses, 2 anos e 8 meses, aí eu indico que você faça proporcional, mês a mês, para você ter ali uma previsibilidade mais próxima do que é real. Tá? Então, assim, isso faz diferença também na sua aplicação. E vai ter sempre essa lógica. Contabiliza o ano a partir do momento da compra, e quando chegar ali no final, que não vai dar um ano, faz o proporcional, ou o inverso. Porque como é pré-fixado, isso não vai mudar. Se fosse um pós-fixado, um híbrido, talvez mudasse. Tá? Então, é só isso que está mudando aqui. Certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Senão, nós vamos para o intervalo. Tá? Então, entendemos aqui que o LCI ele é mais vantajoso em questão de rentabilidade do que os outros pares, né? Do que os outros dois, o CDB e o Tesouro. Mas eu quero deixar também para vocês registrado um outro ponto. Se eu estou falando de rentabilidade, o LCI ganhou. Se eu estivesse falando de liquidez, aí é Tesouro Direto Selic, é CDB de liquidez diária, independente do retorno que essa aplicação vai te trazer. Tá? Porque se a gente está falando de liquidez ou de segurança, a gente só tem 2 aplicações específicas para esse fim. Tesouro Selic e CDB de liquidez diária. Tá? Certo? É basicamente essa aqui a primeira parte da nossa aula. E depois do intervalo, nós vamos aprender sobre debêntures, tá bom? Então, vamos tomar um café. A gente retorna ali 10h45. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui à disposição, tá bom? A gente volta lá por volta das 10h45 e eu chamo vocês no grupo. Beijão!